Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje, lá na página 32 do livro didático de Geografia, nós vamos falar sobre o gás natural. Como a gente já falou sobre o petróleo nas aulas anteriores, e toda a geopolítica que envolve a questão do petróleo, principalmente no Oriente Médio, sendo que os combustíveis fósseis, como o petróleo, têm um peso muito grande na economia mundial. Por quê? Porque é uma das principais fontes ainda de energia para a produção industrial. Então sempre fica uma disputa política por essas áreas, por essas reservas de petróleo. Então, pessoal, diante dessa situação, o gás natural não é diferente, né? E o gás natural ainda envolve questões geopolíticas muito mais aprofundadas, porque se a gente levar em consideração, as maiores reservas de gás natural no mundo estão no Irã, O Irã está localizado ali no norte do Golfo Pérsico, próximo do Iraque, tá? Então já tem um conflito. O ano passado mesmo nós tivemos, esse ano mesmo nós tivemos aquele conflito com os Estados Unidos lá, que fez um ataque lá no Irã e matou um general lá do exército iraquiano. Então, todas essas questões de conflitos envolvem o petróleo naquela região e o gás natural não é diferente, mas o gás natural tem uma geopolítica diferente do petróleo, porque as disputas não são exatamente por países ocidentais, asiáticos e arábicos para questão de domínio dessas regiões do petróleo. Mas a questão do gás natural, como o gás está no Irã, e a gente já falou a localização do Irã, a nordeste da Península Arábica, a sudeste da Ásia, tá? E também tem os países europeus. Então, a partir de 1779, nós tivemos um movimento dentro do Irã liderado por um Shah, Um Shah é um cargo político importante, E o Shah Reza Pahlavi, que era uma espécie de primeiro-ministro no Irã, tentou fazer uma revolução cultural, em 1779, e convocou toda a juventude iraniana, para que se voltasse contra a entrada de cultura ocidental no Irã. Então eles expulsaram qualquer coisa que pudesse representar a cultura ocidental, e principalmente a cultura dos Estados Unidos. E como que se representa essa cultura? Através das multinacionais, das empresas de comida, do hábito de vestir. Então eles fizeram uma revolução, convocou toda a população jovem que apoiou ele e expulsaram as grandes empresas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, e que representavam a cultura ocidental. Isso causou muita briga, Isso causou muita briga, muito conflito com os Estados Unidos, E automaticamente o Irã tem se fechado há muitos anos para a economia mundial. Por quê? De um lado, fica os Estados Unidos acusando o Irã de financiar os grupos terroristas para atacar o mundo ocidental, e do outro lado fica o Irã acusando os Estados Unidos de financiar grupos contrários ao regime iraniano que atuam dentro do Irã para desestabilizar a política e a economia dos ayatollahs, que são os grandes líderes políticos. Então, de certa forma, esse conflito se reflete na questão da geopolítica do gás na região. Por quê? Para o Irã, que é uma das maiores reservas de gás natural do mundo, ele e a Rússia, mas aqui nós estamos discutindo especificamente o caso do Irã, para ele poder vender esse gás, precisa de gasodutos, como vocês podem ver aí na página 32. Assim como o Brasil tem um gasoduto que traz gás lá da Bolívia, atravessa todo o Pantanal, a região centro-oeste, e vai lá para o Rio de Janeiro esse gasoduto, porque não tem como você ficar transportando esse gás, em caminhões. É um tipo de transporte que o custo-benefício não compensa. Então, tem que passar, você transporta ele por redes de óleo, onde passa óleo, passa gás, ou então só por gasodutos mesmo, onde é específico uma tubulação para esse gás ser transportado para outra região. Tem uma outra forma de transportar que o Brasil também já faz nos campos de petróleo lá da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ele resfria o gás a 4 graus, o gás se torna liquefeito, ou seja, ele vai para o estado líquido.
Aí eles colocam em grandes navios com containers, né? Esse gás é trazido para o litoral do Rio de Janeiro. Quando chega lá, tem uma estação de resfriamento que conectam os braços gigantes lá nos tubos de gás que estão líquido, né? Suga esse gás líquido e no processo de sugar esse gás líquido, o gás aquece novamente e se torna ele passa do estado líquido para o estado gasoso novamente com a elevação da temperatura. E aí ele é injetado no gasoduto do Brasil, que é o Gazene, que é uma tubulação de gás que emenda com a tubulação que vem da Bahia e que percorre todo o litoral, desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina, lá no Paraná. Tá? Então é uma técnica também mais segura de transportar esse gás, mudando o estado da matéria, de gasoso para sólido. Lá no Irã já tem mais de 12 plataformas que estão sendo construídas para fazer esse tipo de processo. Mas inicialmente esse gás é transportado por dutos. E aí, como transportar esse gás por dutos, que desde 1779, com o levante iraniano, né, contra a cultura ocidental, tivemos terríveis brigas dos governantes do Irã com povos vizinhos, e principalmente ocidentais. E os países vizinhos ali do lado. Nós já tivemos a guerra do Irã-Iraque, né, por uma tentativa do Iraque tirar um território iraniano para dar acesso ao Golfo Pérsico, porque o Irã ficava fechado, sem acesso ao braço do Golfo Pérsico, então automaticamente não podia exportar seu petróleo, né? Então, essas guerras históricas, né, dentro desse contexto histórico, fez com que aqueles países criassem muito inimizades. E aí não tem como passar por essas tubulações por outros países. Além de tudo, os Estados Unidos acusam o Brasil o Irã na ONU de estar injetando gases em grandes centrífugas, né, para processar o urânio, que é um material processado, totalmente limpo e com poder energético muito grande, que é para se utilizar na fabricação de bombas atômicas, né, de material nuclear. E o Irã produz, por exemplo, o Brasil não tem essas centrífugas poderosas que é necessário para o desenvolvimento da energia nuclear e da fabricação da bomba atômica. E o Irã já tem, se eu não me engano, o Irã tem 3 centrífugas dessas. E aí, há um grupo da ONU, que é um grupo de inspeção de energia nuclear, sempre quando precisa entrar no Irã, não consegue, porque o Irã barra a entrada desse grupo que vem vistoriar, porque desde a Segunda Guerra Mundial, né, e desde a Guerra Fria, se tem uma comissão de energia nuclear na ONU que fiscaliza a produção diante dos acordos que foram feitos de destruição em massa das armas nucleares, eles vigiam alguns países. E devido à questão conflituosa do mundo árabe, né, e o Irã é um país do mundo árabe, né, e inclusive o Irã é um dos países mais fundamentalistas que existem, né, onde eles são mais apegados à questão teocrática, que é governar através do Alcorão, aonde as pessoas mais religiosas e mais fundamentalistas, que querem mais seguir o que está escrito no Alcorão, estão concentradas no Irã. Por exemplo, você tem os sunitas, que são mais libertadores. Eles são 95% da população árabe. Aí você tem os xiitas, que são os mais fundamentalistas, aqueles que seguem o Alcorão, que é o livro sagrado islâmico, ao pé da letra. E desses 5%, 98% deles estão no Irã. Então o Irã é um país muito fechado, de uma cultura muito fechada, muito arraigada, tá? Mas mesmo não conseguindo passar esses dutos de gás por outros países, quando acontece esses acordos, eles conseguem construir esses dutos, né? Isso não é bem visto pelo mundo ocidental. Por quê? Principalmente pelos Estados Unidos, que através da ONU, não é que os Estados Unidos chegam lá na Inglaterra e falam: a Inglaterra não vai poder comprar gás, porque eu não quero, né? É porque essas discussões geralmente são levadas para debate lá na ONU. E lá na ONU, vocês lembram que a ONU foi criada em 1945, né? Lá na Conferência de Yalta, na Rússia, né? Que eles terminaram com a Liga das Nações, que foi criado em 1918, no final da Primeira Guerra,
porque ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra, aí se reuniram os líderes lá, Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos, e criaram as Nações Unidas, a ONU. E com o objetivo de fazer interferências políticas e militares, se fosse preciso, em outros países, para que evitasse, né, a construção de novos conflitos mundiais do tamanho que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU, hoje, tendo 193 países dos 198 países que são, assim, aceitos como países independentes no mundo, porque tem outros que ainda não são totalmente legitimados como independentes. Né? Então você vê que de 193 países dos 198, a ONU tem um poder muito forte de decisão. Então eles se reúnem e geralmente eles entram em acordo que não vão comprar o gás iraniano, porque o Irã, né, acaba que não aceitando os tratados internacionais e o que a ONU decide, pela questão cultural mesmo do Irã. Então, o Ocidente perde de comprar uma fonte energética muito importante. Mas daí eles compram fonte energética da onde? Eles compram o gás natural da Rússia, porque a Rússia, ultimamente, tem quebrado alguns contratos, alguns acordos mundiais, principalmente como aquele acordo do Ártico, que o Ártico é uma reserva natural da humanidade, não pode ser explorado por nenhum país, porque ele é rico em minérios, diamante, ferro, né? E outros minérios que são importantes, sem falar nos recursos biológicos, como o krill, por exemplo, que os Estados Unidos há tempo atrás já explorou muito, né? Como fonte de proteína, que é um camarão bem pequenininho, né? Que geralmente ele é a fonte da alimentação das baleias e dos animais maiores, e que os Estados Unidos pescava muito isso porque é uma fonte de proteína muito grande. Então desequilibrava a ordem natural da vida marinha naquela região. Inclusive, a Rússia, né, tem vários poços de captação de petróleo lá nas geleiras. E isso acaba aqui criando uma certa intranquilidade na comunidade internacional, geralmente diante de grupos, né, que defendem a natureza. Então, vamos lá. Para o gás da Rússia chegar até a União Europeia, ele passa basicamente pela região da Ucrânia. Só que lá na Ucrânia, né, nós tivemos um conflito de uma região ao leste da Ucrânia, que é a região da Crimeia. Tá? A região da Crimeia se tornou uma região separatista, quis separar da Ucrânia, mas ficou pró-Rússia, ou seja, eu quero me separar da Ucrânia, mas ao mesmo tempo eu quero me aliar à Rússia. E a Rússia, claro, não perdeu a oportunidade, tomou essa região, tendo em vista que a Rússia é militarmente muito mais poderosa do que a Ucrânia. Então criou um conflito. Se criando esse conflito, como que eles vão conseguir manter a passagem desses gasodutos por dentro da Ucrânia para chegar até a União Europeia? Então a União Europeia não pode comprar gás do Irã, por causa das questões de energia nuclear e a força que os Estados Unidos têm na ONU que impede, acaba criando situações para impedir a compra de gás do Irã. Eles ficam dependentes do gás da Rússia, mas o gás da Rússia tem as complicações de passar por dentro da Ucrânia, os gasodutos, né? E acaba criando uma geopolítica muito conflituosa em relação às dois países poderosos com fonte de energia, que é o gás natural, tão grande como a energia nuclear. E aí que vem as fontes alternativas de energia, que a gente vai ver na próxima aula, já que não pode usar o carvão mineral, porque as reservas da Europa estão acabando, né? Sem falar nas questões ambientais da Noruega mesmo. Você viu lá que a Suíça explora muito carvão mineral e os ventos acabam que jogando essa poluição do carvão mineral, o carbono, para a região da Noruega e tem destruído, tem matado, né, a poluição do carbono, mais a chuva, gás sulfídrico, né, e acaba que matando as florestas de conífera e a região da floresta fria, que é a floresta boreal que a gente já viu. Certo? E a energia nuclear, tão perigosa, né? Quem já não viu falar dos acidentes, nós tivemos acidente em Goiânia, do César 137, que nem era urânio, e já foi um estrago danado, né? O acidente de Chernobyl na Polônia, né? O acidente de Fukuyama lá no Japão, por causa da tsunami em 2011. Então,
assim, é uma energia muito perigosa, mas é uma fonte de recurso que eles usam para tocar a industrialização. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda lá nos Montes Apalaches, na região nordeste dos Estados Unidos, né, acaba que retirando o minério de carvão, que funciona a grande parte das indústrias. Consegue comprar uma grande quantidade de petróleo do México, é brigado com a Venezuela por causa da questão política, né? Inclusive, nós até tínhamos um projeto no governo anterior de construir um outro gasoduto vindo da Venezuela, que também é uma grande fonte de gás na América, e que ligaria ao Gazene, e nós não ficaríamos dependentes do gás da Bolívia. Teríamos 2 pessoas para comprar. E automaticamente a gente poderia comprar, injetar gás na nossa tubulação, aquele gás que fosse mais barato de acordo com o momento, né? Mas por questões políticas e aproximação do Brasil com os Estados Unidos, essas possibilidades de construção desse duto que vinha lá da Venezuela, passaria pelo Amazonas, Pará, injetaria lá na nossa tubulação, que tem o final dela lá no Rio Grande do Norte, tá? E viria uma tubulação de gás também que sairia e cortaria o Brasil, passando aqui por Goiás, até chegar, quando chegasse lá na altura do Paraná, ia uma tubulação para servir o Paraguai. No Rio Grande do Sul desceria uma tubulação para a Argentina e outra que iria até o Uruguai. Mas esse projeto acabou sendo assim, né? Diante das novas configurações políticas de aproximação do governo brasileiro com os Estados Unidos e vendo toda a geopolítica de briga entre os Estados Unidos e a Venezuela por causa de questões políticas, né? Acabou sendo inviável esse projeto, tá? Mas vamos entender então que grande parte das fontes de energia que vem dos Estados Unidos é do carvão mineral e também os Estados Unidos têm feito ultimamente uma técnica que já está chegando aqui no Brasil, que é muito criticada, que é a técnica de fraturação mecânica. O que é isso? Depois vocês procurarem lá no YouTube, tem uma imensa quantidade de vídeos mostrando isso. Tem até um filme, né? Depois eu deixo o nome do filme com vocês. Então, essa técnica de fraturação mecânica, ela consiste assim, perfurar o solo, que já é uma coisa perigosa, porque você remove o solo e depois esse solo pode reacomodar, reabaixar a terra, contaminar, porque tem vários minerais lá embaixo. Quando você fura, você pode contaminar um mineral com outro, contaminar o lençol freático, que abastece rios, que abastecem a rede de água das cidades, então é muito complicado, né? Então fura um poço, coloca a tubulação e atinge a camada argilosa. Por quê? Primeiramente, lá embaixo nós temos uma camada de argila. Com o passar dos anos, essa camada de argila ela vai se compactando e sob alta pressão ela vai enrijecendo e formando camadas finas, lâminas. Então essas lâminas vão sendo sobrepostas, né? E forma o chamado rocha de folheiro, tá? Que é o xisto argiloso. Como ele é mais duro e enrijecido, o gás que ele produz, como é uma rocha de origem detrítica, de detritos, né? Quando ela apodrece, vamos dizer assim, ela fica velha e apodrece, ela tem um cheiro forte de barro, igual aquelas argilas de beira de rio misturado com folha, aquela terra mais escura, que está úmida ali, que apodrece o material orgânico e ela fica com aquele cheiro forte de terra podre, né? Então o folheiro, quando ele chega numa idade maior, ele forma a ardósia, aquela que a gente usa, aquela placa, né, que parece uma pedra que vai lascando assim, e as pessoas usam para fazer calçamento, às vezes até para usar como pedra de decoração em casa. Uma pedra cinza, né, mais mole, porque ela é de origem sedimentar, tá? E quando a ardósia, depois de com um tempo mais ainda alterado, né, ou seja, ela tem um tempo mais antigo, é de um período mais antigo, ela forma a ganáseas, aquela pedra branca que parece um granito, que quando você bate assim sai faísca. Então é todo o processo. Mas lá nos Estados Unidos tem o folheiro, essa argila mais endurecida, escura. Como ela é tipo fibras em camadas, e ela libera o gás metânico pelo apodrecimento desse material. Então ela não consegue romper e fazer as bolsas de gás. Se não tem bolsa de gás, não tem como furar igual lá no posto de petróleo e retirar esse gás. Aí foi criada uma técnica nos Estados Unidos de fraturação mecânica, que eles furam os poços até 3.200 metros de profundidade,
colocam uma tubulação e através de um maquinário muito pesado, eles injetam lá dentro daquela folheira, né? Eles injetam, ó, o poço está furado, colocou a tubulação, eles injetam um monte de produtos químicos e de areia. Por que areia? Porque a areia, na medida que o produto químico é injetado junto com a areia, ele vai rachando a rocha e vai fraturando todas as rochas por quilômetros e quilômetros. E para aquilo tudo não desabar, porque quando você quebra a rocha, libera o gás. E para aquilo não desabar tudo e o terreno abaixar, eles injetam areia também para não fechar aquelas fissuras. Enquanto tiver aquelas fissuras, aquelas rachaduras, vai estar liberando gás. E aí eles captam esse gás. Só que 1/3 de tudo que é injetado volta para fora. A pressão é muito grande, né? Isso provoca pequenos tremores, isso provoca reacomodação da crosta terrestre, que acaba dando alguns abalos sísmicos. Lá no filme mesmo, que depois eu vou deixar lá o nome para vocês, tem até a cena que o poço pega fogo, porque na medida que fraturou tudo, isso entra para o lençol freático, levando produtos químicos para o lençol freático. A água já foi comprovada que é cancerígena. Então, aonde moram essas populações que têm que se abastecer dessa água, tem vários problemas de saúde que aparecem, né? Desde problemas congênitos, que vão trazer filhos problemáticos para o futuro, com deficiências, com perca de memória, um monte de coisa, até o câncer, né? E sem falar que nessa tubulação, como é metano, né, às vezes você liga a torneira e a água pega fogo, porque está misturada com metano, né? E aonde essas fraturas racham, porque você não pode controlar ela tudo ali no poço, o metano fica borbulhando nas nascentes do rio e tem um documentário que o cara coloca fogo na nascente de uma mina, uma nascente de água, que junto com a água está saindo metano e a água começa a pegar fogo. Então, e o Brasil já tem, né, utilizado essa técnica também lá no norte, né, nas regiões de extração de xisto na Vale do Rio Doce. Tá ok, pessoal? Então, tudo isso por causa das questões geopolíticas de compra do gás do Irã e da Rússia, né? E essas questões de briga que a gente viu com eles, que o gás não pode ser facilmente transportado, certo?